Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 23 de junho de 2024, celebramos o 12º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus pergunta aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Compreendamos, amados irmãos, o medo não é o oposto da coragem. O medo é o oposto da fé. Lembrem que Pedro também, ele estava caminhando sobre as águas, mas quando Pedro olhou para os lados, então Pedro perdeu o foco em Jesus e Pedro começou a afundar. E Jesus perguntou, por que tem tanto medo também, Ainda não tem fé? Então, ou como ele diz a próprio Pedro, homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim, amados irmãos e irmãs, enquanto o medo nos paralisa, a fé nos capacita, tornando-nos mais seguros e capazes de vencer qualquer obstáculo. Por isso, amados irmãos e irmãs, os vencedores não são aqueles que tiveram sorte, vejam, Não é sorte. E tudo na vida deu certo. Mas são aqueles que, apesar das suas limitações humanas e intelectuais, souberam transformar as dificuldades em desafios, os problemas em oportunidades, o errado em certo, a derrota em vitória. E assim, amados, viver pode ser um constante desafio. Veja, viver pode ser um constante desafio, pois a vida é cheia tanto de altos como também de baixos, de perdas e também de ganhos. Mas é isso, amados irmãos e irmãs, que faz a vida valer a pena. Faz da vida um acontecimento extraordinário e único. Ou seja, a vida é uma constante oportunidade para a gente estar aprendendo. Lembrem aquilo que eu falava assim nas Santas Missas. A dor é a vida ensinando. Veja, a dor é a vida ensinando. O sofrimento sou eu não querendo aprender. Então, o problema não é o que está acontecendo, mas é a minha disponibilidade em aprender ou não. E já falei, quanto mais eu aprendo, mais desafios eu venço. E assim a vida, amados irmãos, vai se tornando cada vez mais extraordinária. Dizia o Dom Bosco, que a vida é um presente de Deus. E o que nós fazemos dela é o nosso presente a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia,
compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.